Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Thiago e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, um dia muito especial pra mim, porque eu tô trazendo um rapaz que é uma grande referência pra mim, foi um grande líder que eu tive e um cara que pra mim ele é, como eu já falei, ele é a maior referência que eu tenho em relação a um jovem, a ser alguém que cresceu, que eu acompanhei assim de perto. Tô com ele, meu amigo, meu irmão, meu cunhado, Denilson. Fala E aí, Thiago. cara, como é que tá? Beleza. Se apresente, fala um pouco aí sobre você. Fala pessoal, fico feliz de estar aqui nesse canal, uma honra de ser convidado pelo Thiago para participar e tentar de alguma forma contribuir com esse conteúdo. Esse canal que é importante sobre música, sobre louvor, sobre ministério de louvor. Então, me chamo Denilson Cunha, sou um jovem, tenho 29 anos, casado, advogado, líder também de mocidade e vou tentar aqui com vocês contribuir um pouquinho com o Thiago com algumas perguntas aí. E pessoal, para quem não sabe, o Denilson ele tem um Instagram e um canal também chamado Jovem a Bíblia. Se você não conhece, eu sempre de vez em quando eu tô divulgando ele lá no meu Instagram. E, gente, se você não conhece, você ainda não segue, sigam, porque é muito bom. E pra gente começar essas perguntas, eu quero perguntar pra você de onde surgiu a ideia de fazer esse canal que você tem, né, o Jovem a Bíblia, voltado 100% pro jovem cristão. Essa ideia, na verdade, ela surgiu esse ano de 2020, diante de algumas questões vividas pessoalmente com Deus, né, espiritualmente, voltada também para o ministério. Eu, na verdade, tinha outras propostas para 2020, que era estudar para concurso, porque a minha formação ela acaba te levando, te conduzindo para isso, né? Que eu sou formado em Direito, sou advogado. Então, eu dediquei 2020 para estudar para concurso, mas diante de uma experiência com Deus, de um chamado para cuidar de jovem, algo que eu já faço há mais de 10 anos. Então, eu decidi criar um canal para expandir, né, a palavra de Deus, para expandir essas abordagens, temas que a juventude sempre está curiosa em saber e, de uma certa forma, contribuir para que o jovem cristão continue na caminhada cristã fortalecido e crescendo. Inclusive agora na pandemia também, né, eu tenho certeza que ajudou muitos jovens. Perfeito. Né, porque a pandemia entrou e muitos jovens ficaram dispersos, muitos jovens ficaram pensando, e agora como é que vai ser eu sendo jovem cristão? Então eu tenho certeza que o Instagram ajudou muito. Já teve algum relato? Alguém que perguntou assim pelo direct, que falou o quanto você ajudou? Hoje com o Instagram, que acho que está com uns 3 ou 4 meses que eu criei junto com o canal, as pessoas estão começando a conhecer, a interagir e alguns jovens de fato eles vêm no direct fazendo perguntas, né, de algumas curiosidades relacionadas à sua luta diária e aí eu acabo respondendo e ajudando ali a galera a continuar firme e crescendo. E como foi a questão do seu começo no Ministério de Louvor, né? Que você é ministro de louvor. Sim. E como foi esse começo? Bem no começo mesmo, quando você começou. Cara, então galera, seguinte, é bem interessante porque eu lembro como se fosse hoje, eu estava ali no começo da igreja, eu tinha 9 para 10 anos de idade, e eu queria muito aprender um instrumento, como eu acho que a maioria das pessoas que devem estar assistindo aqui, o jovem, a galera gosta disso. Eu queria muito aprender um instrumento e na época eu lembro que era violão, aí eu cutuquei mamãe assim do lado e falei, mãe, eu quero aprender a violão, mas imediatamente o pastor anunciou que iam comprar uma bateria para a igreja, no mesmo culto. E aí eu falei, não mãe, eu quero agora aprender a bateria. E aí a partir dali dos 9 anos eu passei a estudar bateria, comecei a tocar e com 10 anos entrei no Ministério do Louvor. Então foi bem difícil para a época, uma criança fazer parte do Ministério de Louvor, que tinha muitos tabus ainda a serem quebrados. Sim. Então foi bem complicado, mas de 10 anos até hoje continuo no Ministério de Louvor aí, servindo ao Senhor. Mas aí, em questão da bateria, né? Você toca violão, e canta e toca bateria. Sim. Você consegue, hoje, você está focado só em um ou você está conciliando os dois ao mesmo tempo? Não, hoje eu estou mais voltado para o violão e para o canto. Boa parte do meu ministério foi para a bateria, né, que é o meu instrumento de paixão, assim como o teu, né? É o instrumento que eu mais gosto de tocar. Mas por conta de algumas necessidades da igreja, falta de algumas pessoas para conduzir o louvor, então falta de alguns servos, alguns ministros, alguns jovens para tocar violão e cantar, eu acabei aprendendo também e
de seguir nesse caminho de tocar e cantar. Hoje eu não toco, não estou na escala mais de bateria, mas cantando e tocando mais. Viu? Mas quando precisa, quando tá precisa lá. a gente tá lá. E em relação ao começo, como você falou, né, uma criança entrando no Ministério de Louvor, 10 anos de idade, as dificuldades que você teve nesse tempo, teve muita dificuldade, questão de muita gente te olhando e as pessoas falando, né, com certeza, porque a gente sabe que a gente estando ali no Ministério, muita gente vai falar. E como foi essas dificuldades que você teve? Cara, Thiago, assim, foi muito difícil, porque a época, essa questão de Ministério de Louvor tinha um tabu muito grande, era mais para as pessoas adultas, né? As pessoas, na verdade, estavam no Ministério de Louvor, mas por um status, queriam muito estar ali na frente para se aparecer de uma certa forma, então não aceitavam muito uma criança, né? Então eu comecei a entrar por também a época tinha uma certa necessidade também, e aí eu fui tocando. Mas foi bem difícil porque existiam alguns bateristas muito bons na época. Como eu estava aprendendo, então eu só realmente tocava quando não tinha mais ninguém para tocar. E até uma vez eu ensaiei a semana inteira para tocar. Cheguei no culto, sentei na bateria para tocar na hora do louvor, e só porque o baterista, cara, chegou na igreja, ele nem tinha ensaiado, nem sabia muito, mas ele tocava mais do que eu. A líder de louvor foi lá onde eu tava e disse: cara, deixa ele tocar. E na hora do culto, cara, eu levantei, sentei, imagina isso para uma criança, sentei ali na frente da igreja, e o cara que não tinha ensaiado, não sabia muito mais porque ele tocava melhor que eu, ele sentou lá e tocou no meu lugar. E como foi constrangedor aquilo, né? Tanto é que ficou na minha memória até hoje. Então, foi bem difícil mesmo. E assim, constrangedor, mas ao mesmo tempo serviu de crescimento, né? Com certeza, porque se um servo, né, um ministro de louvor, ele não souber lidar com essas questões, ele abandona rapidamente o ministério por conta dessas dificuldades, né? O ministro de louvor, ele precisa aprender que quem colocou ele ali foi Deus, e ser humano nenhum vai tirar o chamado que o Senhor colocou no seu coração para servir, né? E se não for ali, Deus vai levá-lo para outro lugar, mas a obra vai continuar sendo feita. E em relação a você conciliar o tempo de hoje casado, líder de jovens, né? Advogado, então tem que trabalhar. Sim. E como é que você faz para conciliar esse tempo certinho, para poder ter o tempo separado para cada coisa, né? Inclusive com o Instagram e o canal Jovem a Bíblia? Essa é uma excelente pergunta, Thiago, porque a gente como jovem, a gente é levado por essa onda de querer fazer tudo ao mesmo tempo e fazer muita coisa também, né? Toda hora a gente acorda com uma ideia nova para querer mudar o mundo, mas o que acontece? Eu estabeleci com a minha esposa recente, a gente fez um acordo. Pela manhã, eu utilizo pela manhã e ali a parte do almoço para trabalhar, por conta de ser um advogado novo, um jovem advogado, então minha carteira de cliente ainda não é assim expressiva, né? Então eu consigo administrar no horário da manhã, ir para o fórum, falar com o juiz, despachar com o juiz, atender clientes, fazer petições. E à tarde eu utilizo para me dedicar aos estudos teológicos, fazer cursos na internet. Eu tenho uma inscrição em uma plataforma, então eu faço os cursos. Ali eu já escrevo minhas ideias do Instagram e também do YouTube, talvez o próximo tema do YouTube. E à noite, hoje eu estou dedicando para minha esposa e para algumas questões da igreja que está à noite, né? Algumas programações da igreja à noite eu acabo conciliando. Então eu estabeleci assim o meu dia, a minha organização para poder cuidar melhor dessas questões. E no começo, assim, logo quando vocês se casaram, como foi conciliar o tempo de ministério? Porque até então você não tinha o canal, né? Não tinha o Instagram para focar. Como foi a questão de conciliar o ministério, os ministérios que você tomou de conta, né? Que era, no caso, não tomava de conta, mas participava do Ministério de Louvor e o Ministério de Jovens, com a vida de casado, que com certeza no começo você queria estar o tempo todo junto, era o tempo todo aquele negócio. Como é que você conseguiu para conciliar o tempo direitinho? Olha, Thiago, foi também assim um desafio, né? Graças a Deus, nós cristãos, o jovem, ele precisa casar com alguém que tenha a mesma fé, para não andar em jogo desigual. Ele precisa de uma esposa que seja fiel a Deus, que seja temente a Deus. Então, graças a Deus, a minha esposa, ela sempre foi muito compreensiva, ela sempre foi muito parceira
e sempre entendeu que o reino de Deus está em primeiro lugar. Sim. Então é claro, ali a juventude, meu amigo, eu esperei a vida inteira para casar, eu aproveitei muito ali a época da lua de mel. Precisei dizer não para algumas questões, né, para alguns compromissos, porque eu também tive que entender o novo momento que eu estou vivendo. Então, para atender a minha esposa, é até interessante que Paulo vai dizer isso lá para a igreja de Corinto, que quando você é solteiro, você tem muito mais tempo para servir a Deus, a sua preocupação é servir a Deus. Mas quando você casa, agora você tem a preocupação de servir a Deus em primeiro lugar e de como agradar a sua esposa. Então eu precisei conciliar, tive que dizer alguns nãos para alguns ensaios, para alguns dias, tive que ajudar o líder de louvor na elaboração de escalas, para poder conciliar, mas sempre em primeiro lugar, servindo a Deus, continuei com todo o empenho e dedicação, cuidando de jovens, da liderança e também no Ministério do Louvor e dando atenção para minha esposa, para o casamento, que é importante. E como você falou, né? Hoje a gente se casar com alguém que deu apoio é muito importante, né? Porque com certeza, para quem não sabe, minha irmã, ela é do Ministério que cuida das crianças, né? Então, assim, com certeza você dá um apoio para ela quando ela precisa, quando você percebe que está tendo dificuldade, né? E ao mesmo tempo, eu sei que ela dá um apoio para você, não é? Perfeito, Thiago, exatamente. Um acaba ajudando o outro, né? Então, você casar com uma pessoa, tanto a jovem quanto o jovem, casar com alguém que comunga da mesma fé é importante porque ela vai te ajudar, ela vai te cobrar, ela vai orar pela tua vida, ela vai te acompanhar. E você também vai dar esse suporte para ela, porque de fato o matrimônio ele tem que servir para agradar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. Verdade. E Deus ele acaba unindo essas duas pessoas para que a gente cresça na fé, para que o nome dele seja engrandecido e também para que a gente viva a vida como do lar, né? Então é muito importante. Eu e minha esposa a gente acaba se ajudando nessas áreas da igreja, se cobrando, participando de eventos, congressos, e isso é uma bênção. Mudando um pouco de assunto, porque assim, eu estou aproveitando para falar um pouco para os jovens, né, pelo fato de ser uma pessoa que sabe, que é líder dos jovens também, e eu queria que você desse a sua opinião em relação ao jovem hoje. É mais difícil ele se manter nos caminhos de Deus do que antigamente? Tiago, eu vou falar em 2 pontos, especificamente sobre a minha vida, né, sobre o meu testemunho. Hoje, com a experiência adquirida, com o crescimento, né, desde muito cedo no caminho do Senhor, como cristão, então hoje é mais difícil eu cair em alguns pecados de antigamente, né, mas a luta ela continua até a vinda de Cristo. Nós iremos militar contra o pecado e nos manter santo para a glória de Deus. Para o jovem, com certeza hoje nós estamos em um período, em uma época onde os prazeres, as ofertas do mundo, elas estão muito mais evidentes, né? O jovem está sendo o tempo inteiro bombardeado com convites para satisfazer os seus desejos, né? Aquilo que João vai dizer que é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, mas hoje o jovem ele, com certeza está mais propenso a cair, a pecar. Agora, é claro, isso não os coloca em um patamar especial, né? Porque sempre nós estamos lidando com algo chamado pecado no nosso coração. E a Bíblia diz que nada é novo nessa terra. Então, as tentações que nós estamos vivendo hoje é difícil para a nossa época hoje, mas as tentações que os jovens passados viveram eram difíceis para a sua época. E o que nos coloca de pé, nos mantém firme nos caminhos do Senhor, termos uma vida fiel ao Senhor, obediente às Escrituras, como está lá em Salmo 119. Como pode o jovem manter por o seu caminho, né? Observando a tua palavra. Então, hoje o jovem ele está mais suscetível a pecar? Está, mas ele continua e precisa voltar a sua atenção para as Escrituras, para a palavra de Deus, para uma vida de santificação, para combater o pecado. É verdade. E avisando assim, para combater o pecado é o básico, né? A gente pode falar assim, né? Que é orar, ler a Bíblia, e uma coisa que a gente sempre foca, desde quando eu me entendo por gente, eu acho que sempre focou, sempre falou, é de discipulado. A vida na vida, né? Isso é importante. Que é muito importante. E só avisando, eu fiz essa pergunta agora no final, porque é esse tipo de coisa que se trata lá no Jovem a Bíblia, né? Exatamente. Então, como eu falei, se você não conhece, tá aqui, vai estar tudo na descrição.
e vai estar passando aqui também. Então, essa foi a entrevista de hoje, um rapaz que, como eu falei no começo, é uma referência para mim, e eu gosto muito dele, afinal, cunhado, né, eu tenho que gostar, não tem nem outra opção. Então, gente, é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, deixa o like, se inscreva no canal, e vamos lá, gente, sério, jovem pra gente, eu acho que é o mesmo conceito de Denilson, de 0 a 100 anos, então... Qualquer um pode ir lá para se inscrever, ele sempre está fazendo enquete, perguntando, vocês podem tirar dúvidas com ele, que ele vai estar respondendo, né, Denilson? Sim. E, gente, muito bom, eu agradeço muito por esse tempo que você concedeu para mim. Você sabe que você é uma grande referência para mim como jovem até hoje, sempre falo de você lá em casa, falando que você é a referência que eu tenho, assim, para não só como ministro, né, mas também como... alguém que conseguiu, né, alcançar os sonhos, que você contou esse testemunho pra mim, né, uma vez, eu falei, cara, um dia eu quero conseguir chegar onde ele chegou. Amém, e é isso, cara. Amém. Eu fico feliz com a oportunidade, a abertura que tu deste, né, isso é muito importante para a juventude saber, e fico muito feliz em poder contribuir na tua vida, Thiago. Acho que é isso que a gente deve buscar diante de Deus, influenciar as pessoas, né, para crescerem e ter mais de Deus, né? Que bom que eu posso fazer de alguma forma isso na sua vida. Você é um cara também que tem se colocado diante de Deus com um testemunho fiel, obediente aos pais, está se guardando, está se protegendo. E glória a Deus que despertou desde cedo para esse canal, que tem sido uma bênção aí, para divulgar muita coisa importante para a galera aí, principalmente da música relacionada à adoração, a louvor ao Senhor. Então é isso aí, galera. Eu fico feliz pelo espaço e que a gente possa continuar ajudando vocês a crescer. E a gente tem uma surpresinha aí, né? É verdade, a surpresinha. Por que eu resolvi fazer também entrevista com ele? Porque a gente tá junto aqui, por causa que lá no meu Instagram, e aqui também, eu vou avisar aqui, mas vocês vão lá no meu Instagram. Acho que também vai fazer postagem lá no teu? Sim, eu vou divulgar. A gente vai estar divulgando que a gente vai estar fazendo sorteio. Sim, um sorteio de um bolo. Como assim um sorteio de um bolo? Para quem não conhece, minha mãe, ela é boleira, ela é a mais conhecida como... Melhor de São Luís. Melhor de São Luís, melhor bolo de São Luís. Então a gente vai estar fazendo sorteio de um bolo, Delícias Irá. Então para você que quer participar do sorteio, o Instagram, vai estar lá no meu Instagram a postagem do sorteio, certo? Com as regrinhas, só você seguir as regras, tudo direitinho que você já vai estar concorrendo, certo? E pra quem assim vai ficar, mas que dia que vai ser o sorteio? A gente ainda vai combinar direitinho, mas quando eu fizer a postagem vai estar lá todas as regras direitinho, certo? Porque a gente vai estar fazendo sorteio numa live, certo? Vai estar eu, o Denilson, vai estar também minha mãe, nós três a gente vai estar juntos fazendo esse sorteio. E espero que vocês gostem, mas assim, vão ter outros sorteios também, que eu já tô aí falando com algumas pessoas, e vai ter outros produtos também que a gente vai estar sorteando, certo? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Deixa o like, não esquece de se inscrever no canal, nos nossos canais e nos seguir lá no Instagram, hein? Vai estar passando aqui na tela e também vai estar o link na descrição. É isso, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Tem alguma última palavra aí para deixar para eles? Só nos dar essa graça de seguir a gente, se inscrever, ativar os sininhos. Que Deus abençoe vocês, continuem fortalecidos na fé cristã. E muito obrigado, Thiago, por essa oportunidade. Sempre. Valeu. Tamo junto, gente. Tchau.